Olá pessoal, esse aqui é o primeiro vídeo de strings e funções, tá? Eu vou começar primeiro tentando explicar um pouco de string, como é um pouquinho mais complicado de lidar, eu vou tentar dar uma explicação. Então, o que é string? É uma sequência de caracteres, e para se trabalhar com ela, nós usamos vetores. Como aqui, por exemplo, isso aqui é uma string, certo? Então, eu declaro que tipo que é. No caso, quando é string ou caractere, a gente usa do tipo char. O nome da string, do caractere, o nome do vetor que vai receber strings e caracteres, ou caracteres, é a quantidade de índices que esse vetor vai ter, né? A quantidade de letras que esse vetor vai receber. Só que nós temos uma observação. Em strings, tem um caractere especial que indica o término de um conteúdo. O que indica esse término de conteúdo em string é o contrabarra 0. Então, esse caractere especial indica que aquela string, aquele vetor terminou, certo? Então, toda vez que a gente for colocar a quantidade de letras ou a quantidade de índices que esse vetor vai suportar, a gente tem que pensar sempre que o último vai ser um desse. Vai ser um caractere especial desse. Então, se no caso a gente tem um A, o vetor A com índice 6, dentro desse vetor A só vai caber uma palavra, ou uma palavra com 5 caracteres. No caso, meu nome, por exemplo, Fábio. 5 caracteres é o que cabe, porque o último é esse. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é isso, essa parte especial que eu tinha para falar. A declaração de string, eu já disse, que é formada pelo tipo, que é char, o nome, ch1, a, etc. E aqui no caso, o tamanho mais 1, que foi o que eu acabei de explicar, né? Por que mais 1? Porque uma palavra que contém 5 caracteres, por exemplo, mais 1 dá 6, porque o sexto é o contra barra 0, certo? Então, é isso. Dá para fazer a inicialização de string? Dá, porque ela é um vetor. Mas o que é a inicialização de string? Dá para fazer a inicialização de string? É o que? Eu falar, por exemplo, que o A índice 6 vai receber esses caracteres. Certo? Então, esqueci de uma coisa aqui. Aqui eu estou informando os caracteres que haverão dentro do vetor A, certo? Para string, você tem que lembrar sempre, se você for fazer esse tipo de inicialização de caractere por caractere, tem que sempre colocar entre aspas simples. E lembrar de colocar nosso barra 0 aqui no final, certo? Se for fazer assim, ó, letrinha por letrinha, tá? Mas esse não é o único jeito de se fazer a inicialização de um vetor, tá? Outro modo é escrever direto. Por exemplo, aqui, entre aspas, duplas, texto. Não precisa, nesse caso, colocar contra barra 0, porque desse jeito o próprio C
já coloca lá automaticamente, certo? Eu lembro que em vetor, quando se dava os valores, ou nesse caso os caracteres ou a string, não precisava colocar nada dentro do índice. É verdade, também é possível fazer dessa forma, porque o próprio C já vai fazer uma contagem desses índices, né, que serão necessários. E nesse caso são 6, porque são 5 da palavra e mais o contrabarra 0. Certo? Vocês não podem esquecer de incluir a biblioteca string.h mais estrelinhas. Como que eu faço essa inclusão? Fácil. Aqui em cima ela já está incluída. É um include, abre esse aqui, string, tudo em letra minúscula, ponto H, fecha. É isso, você já incluiu a biblioteca. Outra coisa que a gente vai usar na manipulação de string são as funções gets e puts. A gets tem a mesma função de scanf e a puts a mesma de printf. Só que isso só se pode usar para string. Gets e puts são para manipulação de string, tá? Então, o gets vai ler o que a pessoa digitou e vai armazenar numa variável, num vetor, e o puts vai mostrar na tela. Beleza? Beleza. Então, por enquanto é isso. Vamos ao programa agora. Eu já falei bastante. Vou ler aqui, tá? Aqui ele pede. Então, vou falar aqui. Faça um programa que leia duas strings, A e B, e mostre uma terceira string C, formada pelos caracteres contidos em A e B de forma intercalada. Exemplo: se A é quarta e B segunda, a resposta obtida deverá ser esta daqui. Bom, esse exercício eu copiei do caderno do professor e nele eu copiei exatamente igual. E ele, não sei porquê, só funciona se eu colocar palavras com a mesma quantidade de caracteres. Não funciona com quarta e segunda, por exemplo, porque a segunda, que é maior, vai ficar cortada. Então, tem sempre que pensar em palavras com a mesma quantidade de letras, tá? Então, como eu copiei do caderno do professor, eu creio que seja correto, né? Não consegui achar uma solução, tentei pensar uma outra solução para isso dar certo com outra quantidade e etc. Mas se eu conseguir, eu posto depois, senão vai ficar assim. Então, funciona assim, da seguinte maneira. Como eu disse, na hora da gente declarar uma string, a gente coloca aqui que é do tipo char, o nome dela e a quantidade de índices. No caso, aqui vai caber uma palavra de 19 letras, né? Porque a letra 20, no caso, seria o contrabarra 0, né? Então, beleza. Aqui eu declarei B também, né? Porque é A e B que ele vai intercalar. Aqui eu dei um printf para digitar a primeira palavra. Aqui um gets A, que ele vai armazenar em A. Um printf para a segunda palavra. E um gets B para armazenar em B, certo? Aqui em C tá um pouquinho diferente, eu vou explicar. Aqui é uma declaração, tá? Tá o quê? Char C strlen A
vezes 2. Então, vou começar explicando isso. strlen é uma função. Ela vai contar a quantidade de caracteres presentes em A. Então, se eu digitar em A, por exemplo, amor, quantos caracteres tem? Tem 4, mas uma boa pergunta. Tem 4 caracteres, certo? Então, para caber em C, a quantidade de índices que vai ter em C vai ser a quantidade de índices de A vezes o 2. Então, ele vai dobrar a quantidade de caracteres presentes em A. Então, vai fazer com que em C caiba o dobro da quantidade que você digitou em A. Que nada mais lógico, porque B vai entrar lá também, vão intercalar, né? Então, A e B vão se intercalar, então o tamanho de C tem que ser realmente maior, certo? Aqui também, se quiser deixar um pouco maior ainda, podia colocar 3 e etc, tá? Aqui, eu chamo a função. Aqui entra já em funções. Bom, função é como se você criasse um trecho de código, em vez de ser dentro do próprio main, você cria fora. Para que isso? Para facilitar a vida. Porque você criando uma função intercalar fora do main, depois você vai poder utilizá-la dentro do main quantas vezes você quiser, ou fora do main também, porque também é possível chamar uma função dentro de outra função. Então, facilita e muito. Torna um pouquinho mais difícil na hora da programação, mas depois que você pega as manhas, facilita bastante. Para chamar uma função, aqui ó, tem que ter a chamada da função. A função vai estar aqui embaixo, mas tem que ter essa chamada. Tá? Para ter essa chamada da função, e eu fechei o Notepad, você tem que ter em mente que você vai ter que digitar o nome da função e, entre parênteses, os argumentos ou os parâmetros que vão ir para a função. Então, aqui, se na minha função eu criei com 3 parâmetros, na hora de enviar, eu também tenho que pôr 3 parâmetros, certo? No caso aqui é A, B e C, certo? Aqui eu dei um printf com /n só para dar um pulinho de linha e mandei mostrar C, certo? Aqui, minha querida função. A função é formada como? Nós temos o tipo da função, o nome da função, e aqui vão ser os parâmetros da função, tá? Nesse caso aqui, ó, foi do tipo void, tá? O que é o tipo void? Toda vez que uma função não tiver um return, usa o void. Se ela retornar 1 ou 0 no final, é do tipo int. Não retorna nada, é do tipo void, tá? Então, esse é do tipo void. O nome da função é intercalar. E, entre parênteses, os parâmetros estão char asterisco x, vírgula, char asterisco y, vírgula, char asterisco z. Mas o que é este tal de asterisco? Esse asterisco é para indicar que x, y e z são vetores. Então, na hora de entrar os parâmetros nessa função, a função já sabe que x, y e z são vetores, tá? Ai, mas olha, aqui tá x, y e z, e lá em cima tá a, b e c. Não vai funcionar. Não vai funcionar assim. Porque não tem nada a ver. Pensa numa função como um caso isolado do main. Na função, você tem que usar os parâmetros que você usou no topo dela. No caso, aqui dentro eu tenho que usar o que eu coloquei aqui. X, Y e Z. Aqui dentro. Mas o que tá fora, não. Porque ele vai seguir a ordem. Ele vai saber que A equivale a X, que B equivale a Y, que C equivale a Z. Certo? Então, beleza. Não podemos esquecer também de declararmos a função aqui no topo. Então, após criar a função, só copia Ctrl+C,
Ctrl V e põe um ponto e vírgula. Para o programa já saber lá em cima que existe uma função e não dá problema nenhum. A função intercalar foi pensada como? Vou tentar fazer aqui o teste de mesa para a gente ter uma ideia. A intercalar foi feita como? A gente vai ter um i, um x de i, um z de 2 vezes i, que aqui é outro pedaço que a gente precisa entender, o z de 2 vezes i mais 1 e o y de i. O y de i eu vou colocar aqui, certo? Então, vamos lá. O i, aqui, ó, começa valendo 0. Então, i vale 0. X de 0. Ah, lá em cima, ó. Deixa eu anotar mais aqui pra baixo, só pra vocês já saberem. Eu vou ter o A e o B. Digamos que a pessoa digitou no A amor e no B fofo. Eu vou usar com a mesma quantidade de caracteres para ocorrer tudo bem. Amor e fofo, tá? O X geral é amor. Isso aqui equivale a X na hora que entrar na função. E esse aqui equivale a Y na hora que entrar na função, certo? X de 0, pensa comigo, quem é o X de 0? É o A, certo? X de 0 é A. Então tá. X de A é diferente de barra 0? É diferente, certo? Porque o A é A, não é barra 0. Beleza. Z, 2 vezes I. Pensa comigo, 2 vezes 0 é 0, certo? Então, aqui, ó, Z de 2 vezes I, 2 vezes 0, 0. Então, o Z0 vai receber, então, o Z, prestem atenção, vou até por aqui do lado, o Z0, certo? Vai receber XI, que é X0, vai receber o A, certo? Certo. E o Z, 2 vezes 1 mais 1, quem é Z 2 vezes 1 mais 1? Opa. Quem é Z 2 vezes 1 mais 1? 2 vezes 1, perdão, 2 vezes I mais 1. 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. Então, aqui é o Z1. Vai receber quem? O Y1. Quem é o Y1 que a gente não colocou aqui? O Y1 vai ser o Y0. O Y0 vai ser o F do fofo, certo? Então, no Z1 vai ser recebido um F. Próximo, I mais mais. I mais mais é 1. 1. Então, X de 1. Quem é X de 1? X de 1 é o M. Quem é o Y de 1? Já pra gente já saber. É o O. Z de 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. Certo? Vai receber quem? O X de 1. X de 1 é M. E o Z de 2 vezes I mais 1? O Z de 2 vezes I mais 1 é 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, vai ser Z de 3, que vai receber o Y de 1. Y de 1 é o O. Vocês percebem que vai intercalando? Olha, Z de 0 é o A. Z de 2 já vai ter intercalado com o Z de 1. Vai ser o M. Então, tá intercalando. I mais mais. 2. X de 2. X de 2 é o O. Ó. E o Y de 2? O Y de 2 é outro F. Z de
2 vezes 2, 4. Quem é o Z de 4 vai receber quem? Vai receber o X de 2. O X de 2 é o O. E aqui é Z de quem? 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Aqui vai ser o Z de 5, que vai receber quem? O Y de 2, que é o F, certo? E mais 3. Quem é o X3? O X3 é o R. E o Y de índice 3? Y de índice 3 é o O. Z de 2 vezes 3, 6. Vai receber o X de 3, que é R. E o Z de 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Z de 7 vai receber o Y de 3, que é O. Então, percebem como vai ficar intercalado? Porque a ordem é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vai sair algo assim, A, F, M, O, F, R, O. Vai ficar algo assim, vamos ver se vai dar certo? F11. Amor e fofo. Ó. A, F, M, O, F, R, O. Certo? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida é só falar. Beijos e até a próxima.